todo esse ensinamento que estamos prestes a receber. Muito obrigado por tudo, Senhor, mais uma vez. A Ti nos entregamos em mais essa tarde para mais esse estudo. Abençoa-nos. Seja conosco. A palavra é sua, Luciano. Graças a Deus. Assim Graças seja. a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Marco. Obrigado a todos. Estão todos bem, confortáveis. Hoje foi assim uma manhã e uma tarde de desafios, né? Para alguns de nós. Por pouco a gente quase nem consegue, inclusive, nos encontrar aqui, né? Houve assim alguns contratempos, né? Verdade. Quase em cima da hora, mas graças a Deus estão aqui, né? Estamos todos aqui, firmes e fortes, esperançosos, né? Que amanhã será um novo dia e com certeza os desafios surgem, né? São nos colocados para que nós exercitemos a nossa resignação, a nossa paciência e, sobretudo, a nossa inteligência. Bom, o trabalho que nós vamos apresentar hoje, ele assim, eu coloquei ainda um pouquinho mais tarde, né? Foi o segundo trabalho que eu apresentei na minha vida, a segunda palestra que eu fiz. Foi em 2011, no SEAV, e nós trouxemos esse trabalho para cá em 2015, e nesse mesmo ano surgiu a segunda parte desse trabalho. Assim, nós chegamos bastante, o máximo que pudemos, por conta da sua extensão, né? São muitas informações, e ao final dele, provavelmente vai dar uma corridinha, né? Porque são fotografias, e são fotografias originais que vocês não vão encontrar quem tem interesse em pesquisar na internet, porque são resultados de uma pesquisa, aliás, de vários experimentos feitos por uma amiga minha, que gentilmente compartilhou conosco um trabalho feito, deixa eu ver aqui, há alguns anos atrás. Então, hoje, tomara que dê tudo certo. Vamos lá. Tá tudo bem aí, gente? Tá, né? Vamos lá. Perfeito. Hoje nós vamos falar um pouquinho, nós não temos a intenção de explorar o assunto, porque é um universo gigantesco, que fala sobre a transcomunicação instrumental, mas assim, são pequenas informações, embora seja em grande quantidade, mas que permeiam, né, o assunto, de modo que quem ainda não conhece o trabalho, né, vai estar tendo acesso a ele pela primeira vez, vai ter uma ideia geral do que significa transcomunicação instrumental. Já deu um probleminha aqui. Sim. Nós vamos falar sobre práticas e registros. Uma pequena introdução ao que significa transcomunicação instrumental. E a segunda parte do trabalho serão justamente as práticas e registros feitos por uma transcomunicadora, uma grande amiga, né? Como eu falei, ela se colocou à disposição de nos compartilhar as suas experiências. Vocês estão ouvindo barulhinho no fundo? É natural. Esse barulho é chamado ruído branco, dentro da transcomunicação instrumental. Então, vamos lá. O vocábulo transcomunicação instrumental foi criado pelo alemão, doutor em física e engenharia elétrica, Ernst Zenkowski, nascido em 1922 e desencarnado agora recentemente, em 2015. Ele é composto por dois termos do latim: trans, que significa para além, através de, e communicatione, ato de emitir, transmitir e receber informações. Lá no Livro dos Espíritos, na parte 4ª, Esperanças e Consolações, no capítulo 1º, que fala sobre as penalidades e prazeres terrenos, aborda a questão da perda de pessoas amadas. Todos nós já passamos por essa experiência, né? Uma ou mais vezes. E a resposta 934, que os espíritos superiores deram a Kardec, foi essa. Aliás, a pergunta que Kardec formulou aos espíritos e a resposta veio logo a seguir. Por que a perda das pessoas amadas nos causa um desgosto tanto mais legítimo quanto irreparável e independente de nossa vontade? E os espíritos respondem a Kardec. Esse motivo de desgosto atinge tanto o rico quanto o pobre. É uma prova ou expiação. É a lei comum, a lei natural a todos nós. Mas é uma consolação poder se comunicar com os amigos pelos meios que tendes,
enquanto esperais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos, que é exatamente o tema da nossa palestra de hoje. Então, nós vamos lá dar um pulinho no século XIX. No dia 31 de março de 1848, nós temos as pancadas na casa das irmãs Fox, em Hydesville, nos Estados Unidos. Foi o germen, a gênese da decodificação kardeciana. E as três irmãs Fox, né, na época foi classificado esse tipo de fenômeno como telegrafia espiritual ou tipologia. Dando um salto agora para o século XX, em 1908, foi descoberto o dinamistógrafo, que era um aparelho que transmitiria mensagens do além, através do já conhecido código Morse. Fora construído por indicações mediúnicas do falecido engenheiro holandês J.J. Zalberg van Zelst, a seu filho e ao seu amigo Matra. E aqui nós temos uma fotografia desse primeiro equipamento, que ainda não é transcomunicação, mas foi uma maneira descoberta pela ciência de se tentar uma comunicação com o plano espiritual através de registros físicos, registros materiais. Em 1925, a primeira obra sobre o assunto, ainda assim a moderna denominação transcomunicação instrumental, foi Vozes do Além pelo Telefone, novo e admirável sistema de comunicação, os espíritos falando pelo telefone, de Oscar Dargonel, publicado no Rio de Janeiro. Interessante que esse livro, essa matéria, esse compêndio de informações é nacional, é brasileiro. O autor, ele era espanhol, e foi traduzido para o português, é isso mesmo. O autor, conhecido pesquisador espírita do começo do século XX, nela reuniu diversos casos onde a comunicação com os mortos, entre parênteses, podia se dar através do telefone. Apesar de suas ponderadas considerações, por ser um veículo particularmente propenso a fraudes e engodos, o assunto não mereceu outras abordagens mais sérias durante décadas. E ainda assim, a ciência, pesquisando essa comunicabilidade através de equipamentos como plano espiritual, não parou, como nós vemos. E aqui nós temos a capa do livro, né, Voz do Além pelo Telefone, novo e admirável sistema de comunicação, Oscar Dargonel, 1925. Já em 1928, a gente está aqui numa linha de tempo, você já deve ter percebido, na Revista de Espiritismo número 3, ano 1º, do bimestre maio e junho, nós temos essa informação. Ninguém sabe se nossa personalidade passa para outra existência ou esfera, mas se pudermos produzir um aparelho tão delicado que possa ser manipulado por nossa personalidade, tal como sobrevive na vida que vem a seguir, tal instrumento deverá registrar alguma coisa. E esse pensamento, amigos, é de ninguém mais, ninguém menos de Thomas Alva Edison, que, após o desenlace, já fez contatos através de aparelhos eletrônicos. Em 1946, então, foi criado o necrovisiofono, ou seja, um equipamento que, além de conseguir capturar imagens, também era responsável pela captura de vozes, ou em inglês conhecido como EVP, Electronic Voice Phenomena, ou fenômeno da voz direta. E aqui nós temos, então, uma foto desse equipamento, gigantesco, ele era muito grande, vocês podem ver aqui, né, aqui está o operador. Necrovisiofono, aparelho construído no Brasil na década de 1940 para contactar, materializar, e haviam também materializações, e ouvir espíritos. Estes foram seus próprios construtores, com apoio terrestre de Cesário Cogoni, que está na foto. Nós podemos ver aqui. Em 1949, Marcello Bacchi começa em Grosseto, na Itália, a sua experiência com a transcomunicação instrumental. Marcello é considerado um dos maiores transcomunicadores de todos os tempos. Temos brasileiros também. E aqui está Marcello, com o seu equipamento, um rádio de válvulas,
Tá? Um gravador de rolo, que vocês podem ver aqui em cima, e algum equipamento, tipo um receiver ou um amplificador. Nós vamos ver como é que funcionava esse processo, e como funciona, inclusive, até hoje. Já em 1959, efetivamente, dá-se o início da transcomunicação instrumental. Em Estocolmo, Friedrich Jungersson, nascido em 1903, desencarnou em 1987, gravou pela primeira vez uma voz do além. Aqui está o nosso Friedrich. Interessante que ele havia perdido a mãe, né, há algum tempo, e muito triste, ele foi se recolher numa casa do bosque, no interior de Estocolmo. E uma bela manhã, uma bela tarde, ele passeando pelo bosque, pelas florestas, ele ouviu os pássaros cantarem, como acontece aqui, né? Em qualquer lugar onde tem muita vegetação, os pássaros cantam, é natural. E ele rapidamente retornou em casa, pegou o gravador, né, e gravou. Era um gravador de bolso. Aqui nós vamos ver o gravador de rolo. Não é essa experiência que ele fez, não. Tá? Essa é uma das experiências futuras que ele veio a desenvolver. Chegando em casa, ele coloca o gravador para tocar e percebe que há uma voz estranha. Aí ele reverte o áudio e quem é que estava falando naquela voz? A mãezinha dele falecida. Então, oficialmente, esse é o verdadeiro, digamos assim, pai da transcomunicação instrumental atual. E aqui nós temos o nosso amigo Friedrich, já bem idoso, e aqui uma transimagem dele já no plano espiritual. Muito interessante, não é isso, gente? Seguindo, em junho de 1965, o Dr. Konstantin Rodiv, nascido na Letônia, seguidor de Jungersson, obtém bons resultados por meio de um rádio sintonizado e acoplado a um gravador. O Dr. Rodiv, ou Rodiv, ele registrou 72 mil contatos. Inclusive, uma das experiências que estão feitas hoje... Tem o microfone aberto. Alguém pode fechar, por favor? Obrigado. Na França, como nós vamos ver daqui a pouco, utiliza a metodologia criada pelo Dr. Constantin. Aqui nós temos o Dr. Constantin, né, com um gravador de rolo, que era típico daquela época, né, as gravações eram feitas. Aqui nós temos o Dr. Constantin bem mais jovem, né, ainda novo, e aqui o Dr. Constantin já no plano espiritual através de uma transimagem. Vamos saber o que é transimagem. Em 1971, foi criado então o Spiricom. Até então, as gravações eram feitas por rádio, e a partir de 71, então, a transcomunicação passou a ser desenvolvida através de um rádio, dentro daquilo que é chamado ruído branco, aquele chiadinho, né, entre uma estação e a outra. Então, através daquele ruído, os espíritos, vamos falar já já, se comunicam. Então, George W. Meek, americano, presidente da Meta Science Foundation e seus colaboradores, construíram um aparelho capaz de permitir a comunicação com os espíritos em tempo real nos dois sentidos, ou seja, nos moldes de um rádio intercomunicador. Criou-se, então, a VDR, então vozes diretas pelo rádio, que não é aquele fenômeno da voz direta como nos gravadores de rolo, como nós vimos. Aqui a captação de voz já era instantânea, ou seja, sintonizava-se um rádio de válvulas entre as estações, os espíritos comunicantes. É um processo muito interessante. Aproveitando as ondas sonoras dispersas no ambiente, modulavam as notas daquele chiadinho, formando palavras. Então, através dessas palavras, eles se comunicavam com o transcomunicador instrumental. Então, nós sabemos que o ruído branco é aquele chiadinho, né? Já falamos. E é através desse processo que os espíritos que se colocam à disposição dos transcomunicadores, e um detalhe fundamental, é muito pontual dizer isso, só há transcomunicação se houver médium. Não havendo médium, não há transcomunicação. Por quê? O médium libera, como todos nós sabemos, o ectoplasma. E é através do ectoplasma, esse fluido, que os espíritos conseguem fazer essa manipulação das ondas sonoras dispersas no ambiente, como também plasmar imagens em filmes negativos,
de câmera fotográfica. Hoje, até pelo computador direto se consegue. Seguindo, aqui nós temos, né, voltando lá, é o nosso George Wick. Esse aqui é o O'Neill, é um dos participantes da equipe do Dr. Wick. É um equipamento já um pouco mais sofisticado, como nós podemos ver aqui, né? E seguindo, nós temos ele ainda com a sua esposa, né, George Mick, bem mais jovens. E... peraí, só um minutinho. Isso, perfeito. Janet foi uma pioneira também das comunicações junto com George, seu esposo, e aqui já é Janet no plano espiritual. Mais uma transimagem que ela enviou. E curioso que esse arquivo ela enviou depois que ela havia entrado em contato com ele através do computador. Ou seja, o espírito, Janet, aproveitando a força de vontade de seu esposo, né? Já ficou aqui na Terra, né? O viúvo, ela consegue então fazer essa comunicação inicialmente através de duas formas. Primeiro, através do computador, enviando mensagem para ele. E veja bem, gente, são informações oficiais. Nada que nós estamos colocando aqui entra no terreno das hipóteses, não. Tá? A internet está cheia, repleta de informações fakes, mas esse trabalho demandou também alguns meses, né, para a elaboração. Então, tudo que nós vamos ver aqui são informações verdadeiras, fidedignas. E aqui nós temos, então, a Janet já no plano espiritual, numa coluna espiritual. Podemos ver aqui uma montanha com lago, vegetações. A própria Janet, ela estava bem velhinha, inclusive, quando desencarnou. Seguindo, em 1971, dia 28 de julho, nós temos o programa Pinga Fogo na extinta TV Tupi. E aí nós temos uma fala do nosso querido Chico, falando sobre o que viria a acontecer com as comunicações mediúnicas. Muito bem. Dr. Hernani Guimarães Andrade é a próxima pergunta. Chico Xavier. Alguns cientistas europeus, como o Dr. Konstantin Raudiva, estão logrando obter, por processos eletrônicos, comunicações verbais com seres inteligentes de um outro mundo. Suspeita-se que tal mundo seja aquele habitado pelos que já viveram aqui e estão desencarnados. Pedimos a gentileza de nos informar se realmente já se está conseguindo tal intercomunicação eletrônica entre os vivos e os desencarnados. E em caso afirmativo, perguntamos também se futuramente irá a humanidade conseguir ver os desencarnados usando aparelhos eletrônicos, como por exemplo uma câmara espiritoscópica. Emmanuel sempre nos informa que cabe a nós todos formular os mais ardentes votos para que a ciência no mundo atinja essa realização. Até agora, o problema da comunicação entre os vivos no plano físico e os vivos além da Terra tem se verificado através de processos mediúnicos com o emprego da própria criatura humana na condição de veículo mediúnico. Mas esperemos que coletivamente sejamos merecedores de uma realização tão alta, porque quando pudermos espraiar a convicção da imortalidade da alma, sem um concurso deficiente de criaturas humanas, como eu mesmo, que tenho tido a tarefa de entrar em comunicação com amigos desencarnados absolutamente com um profundo demérito de minha parte. Quando nós chegarmos a essa condição de conquistarmos esse processo de comunicação com fatores da ciência, naturalmente que a sobrevivência do espírito trará
um novo sentido à civilização cristã no mundo, compreendendo-se que o nosso Divino Mestre nos deu a lição da imortalidade com a sua própria ressurreição. Vinha Fogo série 71, o penúltimo deste ano, apresentando o médium Chico Xavier. Bom, e aí nós percebemos que Emmanuel, através de Chico, já nos traz esse maravilhoso mundo novo, né, que nós já estamos experienciando, né, as novas tecnologias de comunicação com o plano espiritual superior. Bom, está patente aí a fala, né, de Emmanuel através de Chico, né, nos sinalizando, né, que futuramente já estava inclusive acontecendo naquele momento a transcomunicação instrumental. E aí, em 1985, Klaus Schreiber, alemão, obtém as primeiras imagens do plano espiritual pela TV, como nós podemos ver aqui. O Schreiber deu um salto muito grande nessa tecnologia de comunicação. Vocês estão percebendo que no mundo todo, sobretudo na Europa, e especialmente na Alemanha e Estados Unidos, a quantidade de pesquisadores, de transcomunicadores é muito grande e é um trabalho incansável. Hoje, então, ou seja, 35 anos depois, imaginemos o que já não está acontecendo, né, no nosso mundo. Em 1986, é lançado o Vidcom, né, que é um equipamento mais avançado do que o próprio Schreiber havia desenvolvido. Então, o casal Meg Fischbeck e Julius Harsch, presidente de pesquisa do Cercle d'études sur la transcommunication, em Luxemburgo, criam o Vidcom. Estou percebendo que a gente está pontuando, ano a ano, né, os avanços dentro das pesquisas científicas da transcomunicação. E aí, esse é o nosso famoso, né, e muito bem quisto pelo mundo todo, né, aos amantes da literatura, Jules Verne. E o casal, Meg e Jules, conseguem trazer uma transimagem da mansão de Jules Verne no plano espiritual. Olha, amigos, que informação, que registro importantíssimo para nós. O que Júlio Verne fez para a humanidade, o avanço que ele empregou na literatura, até científica, todos nós conhecemos as obras dele, não preciso nem citar aqui, né? O que ele conseguiu plasmar na espiritualidade em termos de residência e habitação. Nós já apresentamos aqui a casa de Mozart em Júpiter, Zaratustra e outros tantos. Essa é a mansão de Júlio Verne no plano espiritual, trazida até nós através de uma transimagem. O Brasil, então, cedia o primeiro Congresso Internacional de Transcomunicação Instrumental em São Paulo, com a participação dos pesquisadores Hernani Guimarães Andrade, que vocês lembram dele, que estava lá na bancada, entrevistando Chico Xavier, né, que nos trouxe, não Chico naturalmente, mas Emmanuel, as informações através da TCI. E Sônia Rinaldi, vamos falar um pouquinho dela. A Sônia Rinaldi é a autoridade mundial em transcomunicação instrumental. É uma pessoa muito simpática, muito singela, já é uma senhora brazoquiana, e respeitabilíssima no meio dos transcomunicadores. No país, à época, a maioria das comunicações era registrada através de gravadores de fita magnética, lá nos idos dos anos 50, né, e 60, como nós vimos. Em agosto de 1997, então, se reúnem em São Paulo os grandes comunicadores interessados no assunto para o segundo Congresso Internacional de TCI, e ainda em 1997, o engenheiro Hernani Guimarães Andrade, já conhecido por nós aqui do grupo, lança o livro A Transcomunicação através dos Tempos, coletânea composta de 33 artigos que ele escreveu na Folha Espírita sob o pseudônimo de Carl W. Goldenstein, durante o período de agosto de 1994 a abril de 1997. E agora, no século XXI, vamos entrar na segunda parte do nosso trabalho. Graças a Deus, o tempo está correndo ao nosso favor.
Em dezembro de 2004, acontece o primeiro Congresso Internacional sobre a Transcomunicação Instrumental na Itália. E no Brasil, aqui nós estamos em 2004, certo? E no Brasil, foram publicados na Europa cerca de 90 títulos sobre transcomunicação. E no Brasil, sim, existem 11 livros sobre o assunto. Como esse material é antigo, possivelmente esse número deve ter já aumentado, né, em quantidade. Um dos poucos títulos escritos por um autor nacional pertence ao professor Clóvis Souza Nunes. É o segundo maior transcomunicador do Brasil, logo após a Sônia Rinaldi, e um dos maiores especialistas em transcomunicação também no mundo. Ele é projetista técnico, membro da Sociedade Suíça de Parapsicologia e representante no Brasil do Centro de Estudos de Transcomunicação e já fez palestras em várias partes do mundo, principalmente na Alemanha. É quase o berço da transcomunicação, né? Os maiores transcomunicadores foram, ou talvez ainda sejam, alemães. Na Inglaterra, França e Índia. Aqui nós estamos o nosso companheiro Clóvis Nunes, que é espírita. E aqui nós temos Sônia Rinaldi. A Sônia tem inúmeros registros, tem inúmeras histórias surpreendentes acerca dos experimentos que ela faz. E ela, inclusive, é respeitada no plano espiritual, pelo progresso, pelo respeito e pela qualidade do trabalho que ela vem desenvolvendo ao longo dos anos. Nós só trouxemos uma pequena historinha da Sônia para vocês terem uma ideia da importância dela, do respeito que ela recebe dos amigos espirituais e do avanço tecnológico que ela empregou na transcomunicação instrumental brasileira. Há anos a Sônia já estava desenvolvendo, né, a TCI, e ela, em um dado momento, teve uma intuição muito forte. A Sônia não é espírita, o Clóvis sim. Existem, inclusive, outros transcomunicadores espíritas também, não é só ele, não. E aí ela teve uma intuição forte. Meu Deus, eu estou sentindo que eu vou receber alguma comunicação, não sei de que maneira. Aí o que ela fez? Comprou uma secretária eletrônica, chegou toda feliz em casa, colocou na tomada, só que tinha que usar também pilhas, para que, não sei qual era o mecanismo daquela secretária eletrônica, a fita girasse. Enfim, chegando em casa toda feliz da vida, colocou lá, antes se instalou o telefone, né, para falar, foi isso mesmo, e foi dormir. Ela estava um pouco ansiosa, né, não conseguia pegar no sono, só que num dado momento, durante a noite, o telefone toca e ela tem, o que será? Ela atende. No que ela atende, prestem bem atenção no que aconteceu. Good morning, Mr. Hodges. How are you, dear Sonia? I'm very well, Mr. Hodges, and very glad. Thanks for your call. I give the microphone to Carlos Del Maiden. Okay, thanks. All the best. Aos nossos amigos do Brasil. Cara amiga Sônia Rinaldi, este é o segundo contacto que nós enviamos ao TPI da parte da estação do Rio do Centro. Nós vos agradecemos muito pelos vossos esforços de 26 de fevereiro. Nós escutamos, mas não podemos ainda responder-vos. O tempo não é uma linha, mas sim um círculo. O horizonte mais longe de vocês não acaba no mundo, mas entra num universo sagrado. Certos detalhes são visíveis, mas o mais importante ficam invisíveis para vocês. O mundo, tal como vocês o veem, é um prolongamento do que nós temos aqui e tudo forma juntos o universo. Estação Rio do Tempo, Carlos de Almeida e o Padre Landel de Moura mandam um grande abraço a todos. De onde eles falam, eles possuem um tempo, uma velocidade de tempo, e o nosso tempo é diferente. Então, quando eles emitem de lá para cá, eles têm que vencer a barreira do tempo para chegar exatamente no momento preciso em que eu estou perguntando. Então, isso tudo é controlado com uma tecnologia que a gente não faz nem ideia de como seja. Então, Carlos de Almeida, se vocês perceberam pelo sotaque, né, foi um português, continuou sendo português, e o Padre Landel era um religioso católico. Também era um grande pesquisador da transcomunicação instrumental. Ambos, desencarnados, estavam em suas respectivas colônias e se dirigiram para a estação Rio do Tempo, que fica localizada em uma colônia espiritual chamada Estação Rio do Tempo,
localizada sobre Portugal e que demanda um trabalho que nós não mensuramos a logística e o dispêndio de energia que eles têm para mandarem comunicações para nós. Quando a Sônia ela passou essa informação para o gravador, ela recebe um contato, é justamente essa informação, essa comunicação que ela recebeu de Carlos de Almeida, né, e o padre Landel. Muito interessante, né, gente? Seguindo, entre os dias 16 e 23 de fevereiro de 2011, na casa de Tiago, né, que aqui quase ninguém conhece, nós recebemos a visita de um companheiro nosso chamado François Goblet. Ele trabalha, nessa época, inclusive, já trabalhava, né, no Institut Français de Recherche, me perdoem em francês, et Experimentations Spirituelles, ou seja, o Instituto Francês de Pesquisas e Experimentações Espíritas. E aí, conversando com ele, né, a nossa companheira Raquel talvez lembre, aqui está o nosso amigo Goblet, ele fez esse desenhozinho para a gente. Na hora eu peguei um pedacinho de papel, falei, pô, Goblet, você pode escrever, né? Ele falava só inglês. Ele tentando me explicar e eu não entendia, né? Porque era um equipamento completamente diferente, né? Nunca tinha tido contato. Então, o que ele disse? Ele aqui tem uma cadeira onde se senta um médium. Aqui atrás, nós vamos ver as fotos. Tem uma bateria de refletores. Aqui tem um laser. Aqui tem uma segunda luz. O laser passa pelo médium e projeta na tela. Essa segunda luz passa pelo médium. Há uma refração. Nós não sabemos qual é o processo. E a imagem é projetada. Então, o François explicando isso para a gente, né, eu fiquei encantado. Falei, meu Deus, mas existe isso? Inclusive, eu tinha lido alguns anos atrás, antes desse período de 2011, né, a transcomunicação, mas eu jamais suporia que as pesquisas, experimentos, resultados já estavam tão avançados na França, principalmente. Né? Nos comunicamos depois desse período aí. E aqui nós temos, então, a tela, as luzes. Aqui nós temos a imagem de Kardec. Lembrando que o francês ele é essencialmente voltado para o viés científico da doutrina espírita. Eles não estudam a parte filosófica, ou se estudam muito pouco, e, sobretudo, a parte moral. Entretanto, a parte científica ela é evidentemente explorada pelo Instituto, pelo IFRIS. Aqui nós temos outro equipamento, o laser. Tá? Aqui tem um jacarezinho, talvez uma lente, alguma coisa. O médium mesmo, é produtor, né, do óbito de ectoplasma, senta nessa cadeira. Como nós vimos aqui, olha, tem outros equipamentos, né, outros projetores, outras luminárias. Um projetor, que eu não falei, desculpa, é um projetor que joga a imagem sobre o médium. A mesa chamada de House Mix, né, com um computadorzinho, já até um pouco obsoleto, né, uma mesa, né, de mixagem. Eles também fazem captação de áudio. Mais uma vez, o laboratório do IFES. E aí nós trouxemos algumas imagens que foram coletadas lá. Né? Um rosto, outro rosto, mais um. Aqui nós podemos ver o laser. Né? E o George Mick, ele também fazia esses experimentos na época nos Estados Unidos. Só que lá na França, eles conseguiram avançar ainda mais a tecnologia da transcomunicação através do laser, do médium naturalmente. Mais um rosto, esses traços verdes esse traço laser, né, é produzido pelo laser, e mais um rosto atrás. A imagem vai sendo plasmada através do ectoplasma do médium na tela de projeção. E aqui nós temos uma outra transimagem de um recurso diferente, no plano espiritual. Tá? Essa imagem foi enviada do plano espiritual para o plano material, sem um concurso direto de um médium. Nós podemos ver aqui um campo, um cavalo, né, um amiguinho oriental, né, não sabemos determinar qual a sua raça, a sua nacionalidade, mas está lá, feliz da vida, num bosque, né, talvez numa fazenda, que é uma colônia espiritual.
Aqui nós temos uma outra figura muito conhecida, tá? Domina uma outra colônia espiritual. Esse, se não nos falha a memória, é o próprio George Mick, já desencarnado, tá? Com uma outra vestimenta, com casas assobradadas, né? Vários locais. É uma transimagem, novamente falando, enviada do plano espiritual. Próximo. Sim. Aqui nós podemos ver também um vale, né, com montanhas, uma cadeia de montanhas, talvez até algumas possivelmente nevadas. Aqui nós temos um espírito masculino, possivelmente com um turbante, né? Provavelmente um oriental também. Ah, essa imagem é bem interessante. São duas pombinhas, animais na espiritualidade. Essa imagem aqui nós não soubemos identificar. Talvez, como era muito pequenininha também, ela está despixelizada, mas vocês podem perceber aqui, né, quase claramente, duas pombas e essa que talvez fosse uma terceira voando. Não temos informação desse elemento na imagem. Seguindo, essa também é uma outra grande pesquisadora. Vamos ver. E ela já no plano espiritual. É outra transimagem dessa nossa companheira. Certo? Tem muita informação oficial, inclusive, na internet. Quem tiver interesse em aprofundar no assunto pode pesquisar à vontade. Nós até podemos passar alguns sites. Tá? Novamente, a nossa amiga, né, já na espiritualidade maior. E aí, trouxemos os países pesquisadores da transcomunicação instrumental. Na França, como já vimos, é o IFRS, Instituto. Na Suíça, em Luxemburgo. Itália, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos. Até 2011 já haviam sido registrados 4.237 casos por ano naquela época. Em Portugal, na estação Rio do Tempo, a Anabela Cardoso, né, provavelmente ainda está encarnada, é responsável aqui na Terra por essas comunicações. E no Brasil nós temos Pedro Vieira, Clóvis Nunes e Sônia Rinaldi. Práticas e registros de voz eletrônica, ou Electronic Voice Phenomenon, ou um transcontato. Vocês vão perceber que está quase um mosaico, o slide seguinte, que nós tivemos que se extrair, né? Foram aproximadamente 100 áudios registrados que a nossa amiga transcomunicadora, né, que, como falei, ela nos enviou, além dos áudios, também fotografias. Esse material não existe na internet. São resultados originais das práticas e dos registros que ela vem desenvolvendo até hoje. Então, vamos lá. Não se preocupem, porque vocês vão perceber lá em cima à esquerda que nós vamos acompanhar por coluna, tá? E não por fileira. Ok? Vamos lá, então. Perceberam? Mais uma vez. Deu para vocês entenderem? Sim. Obrigado, Tati. Vamos lá. Abaixo. Ficou claro, né? Interessante. Nós já percebemos aqui, né, algumas vozes distintas, e essa última, prestigial, de um senhorzinho, né, já com bastante idade, aquela voz já mais frágilzinha, né, característica da idade. Seguindo. Tá dando para acompanhar? Tá ok, gente? Sim, Lu, dá para acompanhar sim. Obrigado, Tati. Dá sim. Nem Obrigado. tudo é elegível, mas dá para acompanhar. Sim, nós vamos explicar por que tem essa certa dicotomia, né, na fala, porque é um registro feito de uma forma bastante curiosa, vocês vão entender, mas vamos lá.
um beijo lá na Célia. Viu? É, Márcia, eu te amo. Essa frase está bem clara, não é, gente? É para conversar, não faça isso. Ok? Bem nítida, né? Algumas vozes elas ficam um pouco truncadas devido a alguma interferência no ambiente. Mas o transcomunicador, ele ouve ininterruptas vezes aquela gravação, nós vamos explicar como é que funciona esse processo, até conseguir identificar qual é a frase, se de fato é uma frase, né? Ou é uma fala, ou alguma palavra que alguém, algum espírito está proferindo, né? Perdão, vamos lá. Faz o rádio funcionar. Perceberam? Filha, como vai você? É o pai da própria transcomunicadora. Hoje está muito calor. Provavelmente é, né, alguma irmãzinha recém-desencarnada que ainda sente, né, as influências da matéria. Uma criancinha, talvez um garotinho. Márcia, chegamos, são os amigos espirituais dela que auxiliam no processo da transcomunicação. Está quase 100% claro, não é? Vamos lá. Márcia, estamos aqui. Mais uma vez o pai. Nós te amamos. E alguém pergunta, você pode perguntar a ela. Ou a ele, talvez uma mulher. Né? É uma voz que foi um pouco ambígua. Esse aqui, assim, de todos eles, é o mais claro que ela conseguiu registrar. São Miguel. Uhum. Teu professor está aqui. Havia mais áudios aqui que nós tiramos por conta do tempo, né? Ficamos preocupados que a gente poderia estender demais e ultrapassar o nosso horário. Tem um filme muito interessante que ainda não assistiu, chamado Vozes do Além, ou White Noise, se não me engano tem naquela plataforma de streaming, né? É bem interessante, claro que é uma ficção, mas traz referências muito claras
a respeito do que é transcomunicação instrumental, vozes do além. Como é que a transcomunicadora utiliza, quais os equipamentos, quais os recursos que ela utiliza para conseguir captar todos esses áudios, que são muito mais. Se não nos falha a memória, ela nos enviou alguma coisa próxima de 100 registros gravados. Ela abre a torneira da cozinha da pia, da casa dela, ela mora na cobertura, ou seja, a interferência sonora do ambiente é quase nula, e começa a gravar. Pega um telefone celular antigo, né, um telefonezinho antigo, coloca e vai gravando o som da água corrente. Depois ela pega aquele tempo de gravação, 5 minutos, 10 minutos, joga para o computador e usa um programa de reversão de áudio. É quando surgem exatamente essas frases, essas poucas palavras. Ou seja, tocando a fita na direção normal, não se percebe absolutamente nada. Mas revertendo a direção da gravação, as vozes aparecem. E como é que essas vozes aparecem? Como nós falamos ainda há pouco em relação à questão do rádio. Eles utilizam aquele barulhinho da água caindo dentro da pia e algum outro som próximo, quase que às vezes inaudito por nós, modelam as notas. É muito interessante esse processo, gente. Modelam as notas e, através do barulho da água, eles incorporam, como se estivessem colando ali as vozes deles, usando o som ambiente, além da água corrente. Vamos lá, nós já falamos sobre as vozes, agora vamos sobre as transimagens. Vamos adiantar um pouquinho aqui pelo seguinte. Esses experimentos que a nossa companheira e amiga transcomunicadora faz é curioso. É curioso. Ela pega aquele papel alumínio que fica dentro das embalagens, café a vácuo, não vamos dar o nome aos bois aqui, aos cafés, às marcas, mas que por vezes é douradinho, né, por fora, por dentro fica vácuo, a gente abre, né, aí o ar entra, né, aí abre, solta. O vácuo permite que o ar entre. Então ela pega aquele papel, coloca debaixo de um abajur, e pega um celular, ela me contando isso, o mais velhinho que tinha, né, esses que tiram fotos, e vai registrando. Pega todas essas fotografias, joga no computador e começa a fazer recortes. Então observem só os resultados das transimagens que ela consegue. Que nós temos possivelmente um rosto, aqui outro, aqui aparentemente talvez um gatinho, né, a boquinha, o nariz, os olhos. Aqui nós temos possivelmente mais 2 rostos, né? O nariz, alguma coisa da boca. A gente deve ter muito cuidado na análise, gente, pelo seguinte. O que são fotografias projetadas ou enviadas ou captadas do plano espiritual do que a pareidolia. A vontade de querer que seja o espírito na fotografia pode não ser efetivamente o próprio espírito registrado na foto. Certo? O nosso cérebro identifica uma coisa quando muitas das vezes não é aquilo que a gente vê, né? Isso é a pareidolia. Aqui nós temos uma outra imagem. Aqui está possivelmente o nariz, os olhos, a boca, né? Uma imagem um pouco grotesca, digamos assim. Mais uma outra imagem, essa não dá muito bem para identificar. Aqui nós temos alguns pontos de luz na foto. Aqui nós temos mais outros pontos de luz. Os especialistas em transcomunicação batem os olhos e identificam na hora qual a imagem está sendo projetada ali. Todas essas imagens que ela nos enviou foram imagens analisadas e cada uma delas contém uma imagem. Umas mais nítidas, outras mais toscas, né? mais foscas, né? Quase que sem identificação. Mas cada uma delas passou por análise. Aqui nós temos mais uma que aparentemente parece um rosto, né? Um queixo, uma boca pequenininha, um nariz, um olho um pouquinho torto. Nós temos mais 2. Essa aqui possivelmente, né? Se for boca, o nariz e os olhos, né? Com um capuz, deduzimos que não seja, né? Um companheiro de um plano elevado, né? E aqui nós temos mais uma que é um rosto. Olha, a boca,
O nariz faltando a parte dele, né? O olhinho. Seguindo mais 3, também aparentemente rostos, né? Nós temos aqui, olha, um pouco mais comprido, né? Um queixo. A imagem não está muito bem formada, mais uma outra possivelmente também o olho e a boca, mais uma aqui, essa aqui faz até de perfil, né? A sobrancelha, o olho, o nariz está bem próximo do nariz humano mesmo. E a boca bem próxima também de uma boca humana. Mais uma, esse aqui com o olho um pouco diferente, né? A gente pode perceber, essa foto está um pouco grande. Possivelmente não é um ser humano da Terra, né? Pode ser um ser de outro planeta. Mais 3 fotos recortadas, né? Talvez os 2 olhinhos, ou alguma coisa lembrando o nariz. Essa aqui está bem fosca, né? Quase não dá para identificar, mas aqui há uma foto que ela também registrou, né? De algum espírito. Aqui nós podemos ver, né? A cabeça, né? Os traços dos olhos, um pouco do nariz e a boca, né? O pescoço, o ombro, aqui provavelmente a mão, né? Sobre uma mesa ou algum outro aparato. Seguindo, mais 2 com rostos. Esse de perfil, né? O nariz, a boca, o queixo, o tórax. Aqui mais uma com os olhinhos meio tristes, o nariz e aqui alguma coisa lembrando a boca. Esse também, né? Na lateral, quase de perfil, os olhos, né? Aqui a sobrancelha, sem bem fechado, a parte de cima da pálpebra, né? Onde quase não aparece. Lembrando que é uma embalagem interna de café a vácuo, onde ela desenvolve as suas experiências. Aqui nós temos mais um. Esse quase não dá para identificar, mas aqui há alguma imagem, né? Ela identificou, nós não conseguimos. Aqui mais um rosto, né? Possivelmente um oriental, né? A boca, o nariz quase não aparece, alguma coisa lembrando a barba, muito possivelmente, e o cabelinho. Seguindo, mais um com rosto, né? Provavelmente. Vamos lá. Isso aqui, olhando de longe, a gente percebe de perto assim, direto do monitor do computador ou pelo visor do celular, não parece, mas de longe é bem característico. É um senhor com os olhos muito próximos e miúdos um do outro, um chapéu, né, o nariz, o bigodão e a barba. Essa foto é bem interessante. Nós temos mais 2, né? Aqui um olho, outro olho, nariz e boca, aqui também, né? 2 olhos. Esse aqui é muito possivelmente, a gente pode ver aqui o ombro, né, o antebraço, a mão, pelo formato da cabeça, né, o pescoço muito fininho, pode ser um ser de outro planeta. Sim. Esse aqui não dá para identificar, não foi possível. Mais um rosto. Esse aqui, os olhos, olha o formato dos olhos. Oblíquos, né? Aqui está quase de perfil. O nariz bem miudinho e a boca, o queixo, né, alguma coisa na testa. Esse aqui é um outro também que a gente pode perceber, a boca, o nariz, é uma foto feita de baixo para cima, né? Abaixo do rosto. Mais um outro ser, né? Com olhos, né? A gente pode perceber o braço. Aqui mais um, provavelmente com os olhos também, o nariz e a boca. Essa foto é bem interessante. A gente nunca tem certeza de nada, né? Mas lembra um pouco a figura de Jesus. Mais uma, né? Aqui os olhos, né? O nariz, né? Bem avantajado, a boca pequenininha. Aqui também, né? Com o olhar, os olhinhos aqui. Então. Mais uma, essa aqui está fosca, mas a gente percebe que como sendo a boca, um bigode com o cavanhaque, o nariz, né? E os olhos. Essa também não dá para identificar exatamente como, o que significa. Aqui nós temos um homem, essa ficou bem nítida, bem dentro do possível, né? Ficou bem próxima à realidade, né? Os olhos, o nariz com bigode, né? Provavelmente uma barba pequena, a roupa, o cabelo longo, né? Ao lado do rosto. E aqui mais uma foto de perfil, com o nariz, o queixo, o ombro.
Mais uma outra. Já estamos chegando no fim do nosso trabalho. Também de perfil, né, provavelmente. Vamos passando. Aqui, talvez os olhos, o nariz. Sempre há alguma distorção. Mais duas imagens. Aqui, provavelmente, os olhos, o nariz. Esse aqui está um pouco mais próximo da realidade, né? A gente pode observar uma pessoa com o rosto um pouco inclinado para a esquerda dela, né? Os olhos, o nariz mais uma vez, o cabelo, né? Algo aqui na testa, pode ser um reflexo do próprio papel alumínio, da embalagem. E por fim chegamos nessa imagenzinha aqui. Parece uma jovenzinha, né? Com os olhinhos, o nariz e a boca. O rostinho redondo, né? Pela robustez do rosto, a gente deduz que seja uma menina, né? Bem jovem, o cabelinho. E é isso. Por fim, Kardec nos diz, lá no Livro dos Médiuns, se não me engano, que pena. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E para que uma manifestação seja inteligente, não precisa ser convincente, espiritual ou sábia. Basta ser um ato livre e voluntário, revelando a uma intenção ou correspondendo a um pensamento. Livro dos Médiuns, não me falha a memória, né? Tinha uma legenda aqui embaixo. A memória é muito boa para guardar, mas vocês com certeza sabem. E aí, por fim, a TCA só se dá com a presença de um médium que vai liberar o ectoplasma para a produção do... Livro dos Médiuns, capítulo 3, itens 65 a 66, falando sobre as manifestações inteligentes. E assim, nós terminamos o nosso trabalho. Graças a Deus deu tempo, né, da gente conseguir apresentar tudo. Agradecendo mais uma vez profundamente a paciência que cada um de vocês tem para conosco, pois que nós sabemos que nós falamos muito rápido, respiramos muito rápido, mas sabemos que os irmãos também têm uma paciência extra, né, para conosco aqui. Obrigado e aberta a palavra a quem quiser se colocar, fazer perguntas. Só lembrando que esse é um fragmento é a terça parte de um trabalho maior que nós já apresentamos, tá? Se vocês tiverem interesse em que nós apresentamos as outras duas partes, uma delas, inclusive, fala sobre a mediunidade desde as cavernas até a área contemporânea, dentro da transcomunicação. Ok? Bacana, Lu. Gostei muito. Obrigado. O Marcos Celeno já levantou a mão, mas antes eu vou fazer uma pergunta de leiga. Pergunta? Naquela parte que você mostrou as comunicações, os áudios, né, que estava aparecendo as vozes, é porque ela era uma comunicadora que falava português, por isso que só vinha tudo em português, ou tinha também em outras línguas? Como é que funciona? Perfeito. Quando você ouve o áudio direto do computador, ele tem uma qualidade superior ao áudio transmitido pela internet. Então aí já sofre uma certa perda da qualidade, né, do que vocês ouviram. Mas é em português, ela é brasileira, é vizinha de nós aqui, daqui de onde nós estamos. Não vamos citar nome naturalmente, né, em respeito, né, à questão do direito dela de não querer se fazer presente. Mas acredito que ela esteja ainda, esse trabalho, nós fizemos um trabalho compartilhado, uma palestra compartilhada há 5 anos atrás. Ela esteve presente. E ela é brasileira, sim. É carioca, aqui do Rio de Janeiro, inclusive. Todos os áudios são em português. Pode talvez até soar um pouquinho uma outra língua diferente, a não ser aquela da Sônia Rinaldi, aquela gravação que o Dr. Rodive, né, deixou para ela reproduziu no aparelho um gravador, alguma coisa que parecia um rádio, né? A impressão que dava que era um rádio, mas não, ali era uma espécie de gravador que ela utilizou. Gravação feita pela secretária eletrônica. Então o espírito ele direciona para a pessoa que está aqui recebendo na língua que ela fala? Também. Eu entendi errado, ou não é isso? Não. A tua pergunta é muito própria, inclusive cabe até um desdobramento. Normalmente o espírito ele fala na língua dele, na língua nativa, né? Salvo se houver um intérprete e aquela transcomunicação for de relevância, porque basicamente o que nós temos hoje ainda são estudos e são experimentos, né? A transcomunicação, ela jamais, em momento nenhum, derrogaria a participação de um médium no trabalho mediúnico.
Só que é uma expansão da mediunidade. Há informações, inclusive, de que futuramente, como o Emmanuel colocou através de Chico, nós vamos pegar os nossos celulares, um aplicativozinho. Não, Luciano, não, gente, é Emmanuel. Baixar um aplicativo no celular, entrar em contato com algum ente querido nosso. É o futuro, é a nova era, tão preconizada, tão cantada, e a gente está tão focado na pandemia, né? Olha o futuro que nos reserva aí na frente. Mudança de foco. Né? Mas sim, respondendo a sua pergunta, normalmente o espírito ele se comunica na sua linguagem original. Tá. Obrigado, Lu. Agora Nada. o Marcos Celeno vai falar e depois não tá com o nome da pessoa, tá Galaxy G8, mas eu acho que é a Sônia. É a Sônia, né? É a Sônia. Bom, sobre isso que o Lu acabou de falar, eu me lembro que eu li um livro, um romance espírita, algum tempo atrás, que falava nessa questão. E futuramente a gente ia sentar de frente a um aparelho, ia sintonizar, ia conseguir conversar com os nossos entes queridos. Eu realmente acredito, tenho certeza que mais cedo ou mais tarde a gente vai conseguir isso. Eu também. Bom, Lu, eu não vi esse trabalho quando você apresentou no SEAV, porque foi um dos sábados que eu fiquei preso lá no Rio, não me lembro se foi por chuva, o que foi. E eu me lembro que brincando com você falou assim, é uma pena, perdeu. Realmente, eu perdi, mas aí você falou, não vai haver outra oportunidade. Eu falei, eu sei que vai. E aí, está havendo outra oportunidade. E certamente que a gente quer ver o restante do trabalho. Que bom. Cara, foi um dos maiores trabalhos que você já apresentou. Dos melhores que eu já vi você apresentar. Obrigado. Muito bem, o tema é muito bom. Eu já conhecia alguma coisa sobre transcomunicação. Fiquei espantado de ver, porque eu só conhecia daquele rapaz que gravou Os Pássaros para cá. Uhum. O anterior todo que você mostrou, eu nunca tinha ouvido falar. Então, para mim, foi tudo novidade. Adorei aquilo. E essa parte das falas ali, das gravações, quando mostrou aquela parte assim, queria entrar no seu sonho, eu lembrei de uma coisa que eu já falei aqui no grupo. E um certo dia que eu estava lá no Rio, sonhei com meu irmão, e sonhei que meu pai estava no sonho. E quando eu cheguei aqui em Mangaratiba no dia seguinte, fui contar o sonho para a mamãe, e papai estava chegando e disse, como é que é a conta de novo? E o papai tinha tido o mesmo sonho, ou seja, sonho que se sonha junto é realidade. Eu falei para vocês que nesse sonho, o meu irmão me levava para ver o local onde ele trabalhava. Ele não levou o papai. Pai, espera um pouquinho, você não vai entender isso aqui, não. Vou levar o Mônio lá para ver. Aí me levou. E eu falei que era tipo um container enorme, cheio de aparelhos eletrônicos, tipo radares, tipo um monte de coisa, luzinha piscando para tudo quanto é lado, aparelhinho. E tinha um rapaz lá, tipo um japonesinho, que ele me apresentou e tal, e ele me explicou por alto o que era aquilo, e depois eu não me lembro mais. E aí eu faço essa correlação, porque foi dito no trabalho que eles fazem todo esse trabalho de tentar buscar a melhor maneira de converter os sinais para poder fazer essa comunicação. Quer dizer, então isso para mim ficou patente, que há realmente técnicos lá. Meu irmão era técnico igual o Zé Luiz, né? Rádio, TV, essas coisas todas, e ele estava trabalhando lá, ele adorava isso, então ele estava trabalhando lá, provavelmente alguma coisa desse tipo. Eu só queria falar isso para corroborar esse entendimento. Não há nada de impossível aí. Aliás, absolutamente. É claro, só não enxerga quem não quer. E eu fico, assim, até hoje meio triste quando eu penso que quando nós estamos no mundo acadêmico, é tão difícil conversar sobre esses assuntos e a gente vê que tantas pessoas do mundo acadêmico é que pesquisam isso. E é difícil ter credibilidade na pesquisa porque as pessoas simplesmente negam o que não querem acreditar. É terrível, não é? Mas a gente está caminhando. Graças a Deus a gente está caminhando e um dia eles não vão poder mais negar. Obrigado pelo teu trabalho, foi maravilhoso. Cara, fica com Deus e parabéns. Obrigadão, Marco. É o seguinte, não é refutar a fala de Emmanuel através de Chico 71 no Pinga Fogo. Muito pelo contrário. Essa entrevista que o Chico deu foram 2 vezes, inclusive, né? Foi campeão de audiência a primeira vez e no ano seguinte também repetiu a mesma audiência. Foi o grande start que nos induziu, nos inspirou a fazer esse trabalho. Interessante que, como eu falei no início, foi a segunda palestra que eu fiz na minha vida.
A primeira foi em 2010 e essa foi em 2011. Né? E é tão atual quanto continua sendo até hoje, né? E só para fechar essa linha de raciocínio, a primeira parte desse trabalho fala sobre a transcomunicação nas cavernas. Olha a que ponto nós vamos chegar se apresentarmos o trabalho completo. Que está dentro da mediunidade, naturalmente, né? Só que não era transcomunicação instrumental, era transcomunicação espiritual. Então, é uma denominação diferente, mas é basicamente a mesma coisa. Aquela história que já contamos aqui de vez em quando, né? Que os neandertais, quando um desencarnava, morria, né? A família já tinha esse sentimento maior, né? Já saindo das cavernas, entrando na condição de planeta primitivo, na condição moral de planeta primitivo, já tinha o livre-arbítrio, né? A consciência mais expandida, né? Então, o sentimento era mais sutilizado, né? Ainda primitivo. Não tanto quanto hoje, naturalmente, né? Mas mais evoluído que o Homo erectus, por exemplo. Então, por serem, ainda robustos e embrutecidos fisicamente falando, a quantidade de ectoplasma produzido era muito maior. Então, o recém-desencarnado, pegou uma pedrinha, aurindo o ectoplasma dos seus entes que ficaram, fazia a pedrinha levantar e atirava no outro. Tipo assim, olha, eu estou aqui. Mas como eles vão entender? Assim, até hoje, sem ser uma pedrada, a gente vai saber de quem é, imagina naquela época, 40, 50 mil anos atrás. E é isso. Te agradeço. Tem mais informações, vamos deixar para uma outra hora. Obrigado, Marco. Agora tem a Sônia e depois o Zé Luiz. Deixa eu só completar, não deixa de fazer não, porque a gente precisa saber disso, porque quem não ficar no planeta e for para um planeta mais atrasado já tem que saber esse tipo de transcomunicação. Com certeza, muito bom. Valeu, Marco. Olá, gente. Boa tarde. Boa tarde. Lu, vai aí. Diga. Cheia de questões, mas vou tentar resumir. Esse fato, tá, de comunicação e tudo mais, você não acha que isso realmente acontecendo mais forte, mais evidente, que isso poderia aumentar a ansiedade entre um mundo e outro e até poderia atrapalhar o desenvolvimento daqueles que estão lá, que precisam se focar, que precisam estar voltados para o progresso, ou então ficaria banalizado? O que você acha? Bom, eu não acho, minha querida, você desculpa, mas eu tenho certeza do que eu vou te falar. Nós estamos avançando, evoluindo moralmente, embora pareça que não. Hoje, por exemplo, recebi algumas fotos de uma amiga que mora lá no continente, uma coisa que eu fiquei com a respiração suspensa, o tamanho da fila de embarque para cá. E todo mundo sem máscara, gente. Então, se algum dia... Estou te falando, eles passam aqui na frente. Se algum dia esses tentarem a transcomunicação, que eles vão conseguir contactar espíritos inferiores que ainda habitam o planeta Terra, porque é semelhante traz semelhante. E lembrando sempre de uma coisa, Soninha, o telefone toca de lá para cá. Nunca é quando a gente quer, é quando eles precisam se colocar. A Márcia, há anos faz experimentos de transcomunicação. Anos. Eu te pergunto o seguinte, você acha que no início ela conseguiu algum resultado positivo? E olha que ela é espírita, cristã, como nós. Então não adianta querer fazer contato com quem já só se a pessoa tiver uma elevação moral que permita que ela entre em sintonia e a ela seja permitido, e sobretudo ao espírito comunicante, essa mensagem. Porque é assim que se dá na mesa mediúnica. É um processo semelhante. Não vai tirar do médium a sua atividade mediúnica. Só que, nesse cenário que a gente está percebendo hoje no mundo, os espíritos sofredores estão diminuindo em quantidade. Estão todos sendo socorridos e amparados. Então, daqui a algumas poucas décadas, o contingente populacional do plano espiritual de sofredores vai reduzir substancialmente. Sofredores infelizes, ignorantes e sofredores porque são recalcitrantes no mal. Esses aqui, olha, a gente compra até uma briga com eles, sabe, Sônia, quando a gente aborda esse assunto, né, Zé? Marco também sabe disso. Mas nós estamos amparados. Pensou estabelecer sintonia. Então, essa turma, esses filhos de Deus, que eles ignoram completamente a sua herança, o seu legado divino, mas pulsa lá neles, mas eles não querem ver, não estão mais aqui. Então, aqueles que vamos, muito bem colocado,
que vão brincar, se entrar em contato com a vovó, com o vovô, com o titio, sabe? Não vão conseguir. Não vão conseguir. Certo? Uma coisa sobre a mansão do Júlio Vermes. Uhum. Que mansão? Eu não entendi. Já que, naturalmente, não sei, eu imaginava uma coisa mais igual para todo mundo. Uma mansão, não entendi essa da mansão. Não, olha só, seja feito conforme crede, a cada um segundo as suas obras. Né? Não, eu sei que cada um sim, mas não nos bens materiais, coisas assim de mansão, eu não entendi. Mansão foi uma expressão dada pelo transcomunicador. Na verdade, é um palacete pelos nossos moldes, mas que para ele pode ser uma coisa simples. Se ele conseguiu construir, projetando mentalmente, ainda encarnado, lá no plano espiritual, aquele edifício, e ao desencarnar é para lá que ele foi por merecimento dele. Eu ficaria muito feliz se eu fosse viver numa casinha muito simples. Varrer quintal, servir água, e estou feliz da vida. Feliz da vida. Mas aquilo ali é um mérito. Jesus ensinou, né? A simplicidade. Por que a pessoa vai almejar uma coisa que não é de Jesus ensinou? Porque Jesus foi simples, humilde. Eu não entendi. Sem dúvida. Eu vou sugerir que você assista aquele filme, já falei aqui, Amor Além da Vida, com o Robin Williams. E a Isabella Cortioli, alguma coisa assim, ela é italiana. Para não ir muito longe, porque o assunto é muito interessante, instiga a gente, né, porque é um assunto que estimula muito várias frentes de pensar, basicamente aquilo. Há pouco tempo nós apresentamos aqui o Fred Figner, né, Voltei. E acho que você deve ter assistido, né, ele foi para uma colônia onde praticamente todas as coisas eram muito parecidas. O que não determina, isso não é determinante, é um condicionante, um fator condicionante, tá? O padrão vibratório que você vibrou a vida inteira vai estabelecer o local para onde você vai habitar. Naquele momento, o Jacó, né, o Fred, estava ainda muito ansioso. Hoje, possivelmente tem outra morada, em outra colônia, numa outra residência. Tá? Mas esse tipo de informação, muito própria à tua pergunta, sempre muito própria às colocações que você faz, é para ilustrar justamente essa dúvida. Poxa, mas se eu vou projetar que daqui a 50 anos eu vou morar no palacete, eu vou morar? Ninguém tem garantia disso. E para que é um palacete, né? Para quê? Para quê? Não tem, para mim, não tem valor nenhum. Sim. Não, mas possivelmente para ele sim, né? Se eu estiver lá, quando eu estiver lá, é crescer moralmente, crescer, sabe, as coisas essenciais. Isso para mim é supérfluo. Mas é supérfluo pela nossa ótica, Sônia. De repente, pelo serviço que ele produziu, que ele prestou para a humanidade, a ele foi permitido ter aquele palacete. Né? Eu acho que a gente... É verdade, Marco. Não se sabe se está só lá. Eu percebi vários rostos. Não, com certeza. Tinha estátuas, inclusive, né? Vocês podem ver mais tarde no vídeo aí. Estátuas e pessoas habitando ali. Não significa que era uma mansão só para ele. De repente, outras pessoas, né, com o mesmo nível vibratório, moral, inclusive, que o dele, habitavam naquele mesmo espaço ali. O registro feito dessa transimagem é mansão de Júlio Verne. Tá? Pode ser até que a nomenclatura não seja aquela adequada para o nosso cabedal. Ok? Tá bom, valeu. Obrigada. Nada. Não sei Agora se eu te respondi, né? Chegou minha vez. Luciano, muito obrigado. Agora você criou um problema. Você comprometeu mais 5 anos da minha vida. Eu vou ser 5 anos mais estudando metade do que você falou. Isso é coisa séria. Porque quando cria dúvida, cria esse tipo de coisa, como a Sônia falou, né, por ter uma mansão, e é isso aí que está o grande a vitória de uma palestra é essa. Pessoas que saem com dúvida, que saem com incerteza, né? Show de bola. Eu não fiz algumas anotações aqui, mas vamos lá. Tati, você falou das comunicações em português. Você já participou de alguma sessão mediúnica, principalmente de desobsessão? Não. Pois é, eles 99% vêm falando em português. As poucas vezes que vieram falando em outras línguas, eu só pedi, olha só, você está no Brasil, por favor, fale em português. Ele me entendeu e falou em português.
Entendeu? Então, assim, como tem um concurso de um médium nessas comunicações, o tempo todo está sendo falado isso. Então, é muito mais provável que é justamente a vibração do médium e a localização que faz as comunicações virem em português. Eu sempre tive essa dúvida, Zé Luiz, porque minha mãe recebeu uma mensagem do meu avô, que só falava francês, do pai verdadeiro dela, não é nem do pai dela mesmo, e veio em português. Aí desde então eu fico com essa coisa. Mas aí eu já tive várias explicações, mas sempre... Aí é uma coisa pessoal minha, tá? Eu tenho mais de 20 anos de mesa mediúnica e nunca vi um espírito falando comigo como é que dá o nome? Nessa comunicação. Até o branco agora aqui, né? Falando em Esperanto. Nunca ouvi falar. Se fala tanto que é uma língua universal, que é a língua dos espíritos. Eu nunca vi. Pode até ser que aconteça, né? Você vê, as transcomunicações todas não são nem Esperanto, são aqui. Então, assim, como é o concurso de um médium, muito provavelmente é o mesmo sistema que acontece numa sessão mediúnica de sessão. As comunicações vêm em português porque é assim que tem que ser. E a gente sabe, como médium, que a gente pode mentalizar e, olha só, fale na língua aqui que ele vai falar. Entendeu? Ponto. Mas é um processo mediúnico. Agora, sobre a questão da Sônia, né, a mansão, na verdade, eu já tinha questionado isso já há muito tempo, quando eu vi essa foto. E, cara, eu questionei aos próprios espíritos, eu fiz uma pergunta mais direta. Que história é essa de mansão de Júlio Verne? Mas o que acontece? O Júlio Verne é um ser já de longa data, ele é um ser muito superior a nós. Então, ele trouxe um remendo, trouxe um esboço do que é o mundo espiritual. Né? Quando você vê 20 mil léguas submarinas, né? As coisas que são faladas ali, ele tenta ajustar o nosso entendimento moral, né, com uma coisa maior. Existe uma coisa maior. Essa, na verdade, é a mansão porque é a melhor palavra que a gente tem para exprimir aquilo ali. Mas é como se fosse um portal dimensional. O Júlio Verne se usa para poder transitar entre vários planetas que ele participa. É do tipo assim, a gente sabe que o Bezerra de Menezes está aqui na Terra, mas já podia ter em outro lugar. Mas, por enquanto, o Bezerra de Menezes está só aqui. Em breve, ele precisará de um portal desse tipo para poder navegar em todas as coisas. É fácil ver, né? Tem torres, tem vários espíritos ali. Aquela foto ela não está pura, ela se expande, ela se repete na horizontal. Ela tem várias superposições, dando a ideia realmente de portal. Eu falei, pô, isso me satisfaz. Eu não sei se é a resposta de fato para isso, mas está dentro de um contexto maior. Pô, esse cara precisa de um... Eu falo esse cara porque é o cara, né? Quem leu a história do Júlio Verne é impressionante. Agora, falando das coisas pessoais, né? A hora está passando, mas eu vou falar só de uma que aconteceu comigo. Né? Eu estava com equipamento, né? Eu trabalhei no Centro de Pesquisa da Petrobras. Os equipamentos, às vezes, são únicos. Desenvolvido um só no mundo e você tem que se virar. Tem que usar de toda a tecnologia e conhecimento e transpassar ideias. Né? Então, era um equipamento francês, eu não sabia nada, aliás, não sei nada de francês. E vamos lá, e tentar passar 1, 2, 3, 4 semanas e nada. Aí, uma quinta-feira, muito cansado, fui deitar, dormir. Eu falei, meu Deus, caramba, como é difícil trabalhar, né? Porque você passar um mês em cima de um equipamento, é claro, equipamento muito caro. E naquela noite eu sonhei. Sonhei com o conserto do equipamento. E estava num lugar que eu jamais poderia ter sonhado, né? E sonhei. E chegando sexta-feira no serviço de manhã, estava eu lá. Aí eram várias placas, mas uma placa que estava do lado lá, fui lá, medi lá, troquei a peça e o equipamento funcionou. Então, assim, essa transcomunicação, ela acontece também em nossos sonhos. A gente acha que precisa de um equipamento, entendeu? Então, a gente está aprendendo. Essa que é a verdade. Então, com ruído, né? Muito ruído, é difícil de entender, né? Mas, mesmo assim, é muito mais fácil, como eletrônico em si, é muito mais fácil você fazer um equipamento a válvulas do que um equipamento hoje da era digital. É muito mais fácil essa comunicação acontecer com televisões antigas do que com televisões novas, mesmo porque a tecnologia é absolutamente diferente. Então ele fala, né? Ele fala, bota um celular, mas é um celular antigo. Não adianta botar o Galaxy 8 que não vai ver, o iPhone ainda não dá para ver. Mas por que não dá para ver? Porque todo celular ele é uma grande fonte de micro-ondas. O micro-ondas, nós sabemos que ela está quase que numa frequência vibratória que interfere profundamente numa sessão mediúnica. Então, é quase que como se fosse um repelente aos espíritos, o celular. Então, a gente tem que tomar cuidado. Numa sessão mediúnica, desliguem, não deixa no VibraCal, não deixa no
o silencioso não, desliga, porque ele emite mesmo desligado. Eu mesmo estando no stand-by ali. Então, tem outras coisas que eu quero falar, mas eu não sei se eu ajudei a Sônia e ajudei a Tati nessa dificuldade, porque é difícil mesmo. Sim, para mim ajudou. Mas eu espero que a gente crie dúvida, olha só, tem que criar dúvida e pesquisar mais isso, porque vale a pena. Muito obrigado, Luciano. Só que eu agradeço a oportunidade que o grupo oferece a cada um de nós, né? Em expor os nossos trabalhos. Tati, só para fechar uma linha de raciocínio, olha só. Interessante, nem Zé nem Marco citaram uma experiência nossa, de nós três aqui, inclusive. Nós tivemos o beneplácito divino de termos contato. Você está falhando, Luciano, direto. não conseguimos ouvir você direito. É a minha internet. Está chegando bem aí? Melhorou? Melhorou? Agora sim. Sim, então, dá uma repetida aí nas últimas frases que você falou, porque a gente não ouviu. Bom, eu, Zé Luiz e Marco Cirão tivemos o beneplácito, de trabalharmos diretamente com o Dr. Hansen, um médico alemão, um cirurgião por excelência e um sujeito com carisma, um carinho, uma empatia gigantesca por nós encarnados. Hoje, o trabalhador que atuava com ele também está no plano espiritual. Mas a esposa dele, do médium, dizia o seguinte, eu realmente ouvi uma vez, ele não fala português. O Dr. Hansen fala em alemão. Simultaneamente, tem um outro espírito tradutor que traduz para o português e o médium, então, capta essas informações e fala. Então, toda vez que houver, por exemplo, um trabalho mediúnico ou até mesmo a transcomunicação necessária, um espírito de um outro idioma, primeiro, como eu falei com o Marco, o que acontece? Os espíritos, geralmente, eles acessam, dependendo da sua graduação moral, o seu registro mnemônico, a sua matriz, que está inserida no seu perispírito. Vai lá atrás da sua memória ancestral e capta, você desconhece, ignora totalmente. Todos nós ignoramos, totalmente. Se falamos grego, egípcio, latim, uma língua morta, já falamos sim. Só que não é importante para nós no momento, na atual encarnação. Mas o espírito, dependendo da necessidade dele de comunicar, ele vai ativar esse registro, essa matriz, para poder se comunicar. E quando não há, congelou, Fátima? Quando não há possibilidade, congelou? Há um tradutor. Bom, gente... Muito, Luciano. Muito mesmo. Perfeito. Gente, eu vou pedir a Márcia, queridona Márcia, se puder fazer a prece de encerramento, já estouramos o nosso horário. A internet aqui também está falhando. Pode, Márcia. Só queria acrescentar mais uma coisa. Zé, deixa... Antes de você passar a prece. Só uma coisinha, tá? Não quer deixar para depois da prece, não? O Brasil já tem um acelerador de partículas. Sim. Sabia que o Brasil já tem um acelerador de partículas? Já, Hadrons, sim. O nome dele é o Sirius. Ele é um acelerador de fóton. A Petrobras participa dele, tem lá uma raia que é dele. E eu vi os primeiros testes, né? Apareceram fotos de cientistas do passado naquele equipamento. Então, eles estão até agora... eles estão tentando entender o que aconteceu, como é que um acelerador de fótons começa São a as transfótons. coisas. Então, procurem isso. São as transimagens. É só isso. Obrigado, Zé. Márcia, por favor. E nesse momento, Senhor, mestre amigo, elevamos o a Maria, nossa mãe querida, aos amigos que se encontram presentes, e continue conosco, nos iluminando, amparando para aqueles que estão em sofrimento, que não têm, Senhor, esse entendimento, que não conseguem nem levar o pensamento a Ti, pensando nos seus entes queridos que julgam que perderam. Pedimos ao Pai, ao Seu amparo, a Sua luz, e agradecemos também por esse momento, por essa elucidação, esse estudo bonito que nosso irmão. Agradecemos, Senhor, a Sua luz, a Sua paz, nesse momento tão tranquilo. Mais uma vez, pedimos que fique conosco. Assim seja, graças a Deus. Eu achei que eu tinha caído.
Graças a Deus.